Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, será parte do texto da nossa reflexão essa noite, a partir do versículo de número 12. Filipenses 2,12 diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, meus irmãos. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de sermos colocados na Tua santa presença, Deus. Privilégio que o Senhor nos concede para sermos pastoreados por Ti, acalentados por Ti, exortados por Ti, animados por Ti, ó Deus. Que nós sejamos de fato conscientes da nossa necessidade, da nossa carência, da nossa pequenez, que as nossas guardas estejam completamente baixadas, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração, a nossa mente estejam cativos ao Senhor, ó Deus. Faz-nos ouvintes praticantes, frutíferos, ó Deus, não negligentes. Ajuda-nos para que, através do Teu Santo Espírito, a nossa mente e coração sejam iluminados e nós possamos receber do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, rogamos. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito obrigado. Meus amados irmãos, eu creio que até aqui os irmãos, aqueles que participaram, pelo menos no primeiro dia, e aqueles que participaram durante essas duas pregações que tive a oportunidade de ministrar aos irmãos, já estão muito bem contextualizados para nós refletirmos sobre aquilo que vamos falar. Nós falamos um pouquinho sobre a necessidade de nutrir a igreja como um instrumento para a realização das promessas de Cristo Jesus. Nós somos os instrumentos oferecidos pelo Senhor da igreja para que a própria igreja seja nutrida, e nós somos os agentes do Espírito Santo para que o reino de Deus seja estabelecido. Somos instrumentos de graça, somos um exército que avança, tomando o império das trevas, tomando o reino parasitário que começou desde Gênesis, capítulo 3, na queda do homem e da mulher, onde o homem que foi criado para estabelecer uma semente piedosa e o reino de Deus não cumpriu com esse propósito e gerou uma semente que aborrece a Deus e deu luz então ao reino parasitário, ao reino das trevas, que é governado por Satanás. E nós então somos feitos instrumentos de graça quando somos recriados em Cristo Jesus, para que nós possamos reluzir não a nossa própria imagem, não a nossa própria semelhança, mas somos refeitos para reluzir a imagem e semelhança do Senhor. Nós temos um propósito muito claro para que isso aconteça. Nós somos munidos e nutridos para munir e nutrir a outros, respondendo adequadamente à grande comissão. Hoje pela manhã nós observamos um pouquinho, uma das formas como essa nutrição acontece. Nós pincelamos um pouquinho o caráter fundamental, essencial da liderança, mas nos detemos especificamente
na membresia da igreja, nos santos da igreja, nos membros da igreja, cada um de nós. A nutrição da igreja acontece através da instrumentalidade do Espírito Santo confiado a nós. Nós refletimos, especialmente na mesa redonda, de que os dons, eles não são distintivos de capacitação individualista, não são habilidades pessoais inatas a nós, são instrumentos e poder que recebemos quando nascemos de novo, do qual nós prestaremos contas. Portanto, nós somos mordomos de um poder que não é nosso. Então, muito mais do que nos fazer distintos uns dos outros, ou trazer algum tipo de enaltecimento para nós tomamos a mais profunda responsabilidade diante daquilo que nós recebemos. Nós somos mordomos do poder do Espírito Santo e nós o usamos adequadamente quando nós somos instrumentos de graça para conformar aquele que está do seu lado, conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, uma das formas que a nutrição da igreja acontece é através da sua membresia. E hoje nós vamos ver algumas evidências de uma igreja bem nutrida. Nós refletimos em alguns momentos sobre a evangelização, hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Os irmãos experimentaram isso enfaticamente no sábado, onde os irmãos passaram um dia evangelizando, e nós vamos refletir também sobre a santificação. Santificação e evangelização são evidências de uma igreja bem nutrida. Tudo isso que eu estou falando é com base nesse livro que eu escrevi, A Nutrição da Igreja, a necessidade da mutualidade dos dons. No livro eu coloco da seguinte forma, falando um pouquinho sobre a comum negligência, a comum omissão experimentada na igreja atual. E é natural que seja assim quando nós vemos cada vez mais o avanço do individualismo, cada vez mais o avanço do consumismo, cada vez mais o avanço do materialismo, e a gente não percebe que muitas e muitas vezes o mundo entra pela porta da frente da igreja nas nossas mentes, no nosso coração, através de nós, valores deturpados que nós trazemos para a igreja do Senhor. Então, até aqui, você deve ter percebido com muita clareza que quando nós negligenciamos ou quando nós nos omitimos, consequências acontecem. Nós observamos igrejas que não amadurecem, não crescem em intimidade com o Senhor, apesar do tempo de vida que ela tem. Igrejas que são grandes em seu lastro histórico, mas nanicas em seu relacionamento com Deus e em sua intimidade com Deus. Acontece também, nós vamos pontuar um pouquinho hoje, no que nós refletimos também pela manhã, que muitas das enfermidades espirituais, das fragilidades espirituais dos nossos irmãos, pode ser consequência da minha omissão, da minha negligência. Ora, eu sou um exímio profissional, eu sou um excelente acadêmico, eu sou um excelente estudioso, eu faço com que outros sejam beneficiados com a instrumentalidade profissional que eu tenho. Contanto, eu não faço isso com os meus dons. Eu não faço isso com aquilo que eu recebi do Senhor. Eu sou um péssimo administrador e mordomo do poder que o Senhor me deu para nutrir, para edificar a igreja do Senhor. Então, quando nós fazemos essas reflexões, nós somos encurralados. Os irmãos vão concordar comigo. Como pode ser, irmão, se nós fizéssemos a seguinte reflexão? Faz mais uma reflexão comigo, por favor. Se eu cresço enquanto profissional, se eu cresço enquanto acadêmico, se os meus bens materiais crescem e o meu amadurecimento, a minha intimidade com Deus não cresce, ao mesmo tempo que a igreja passa necessidade financeira, isso pode dizer muito ao meu respeito, não pode? É claro que isso pode dizer muito ao meu respeito.
como eu sou capaz de crescer tanto como profissional, como acadêmico, como estudioso, mas o meu crescimento no relacionamento com a igreja do Senhor e na minha intimidade do Senhor e o conhecimento teológico, o conhecimento doutrinário não é visto em mim. Mais uma vez, onde está o seu tesouro, estará o quê? Nós podemos ter dois senhores, irmãos? Nós não podemos ter dois senhores. Quando nós dedicamos a vida a alguém, nós estamos demonstrando quem é o nosso Senhor. E eu não estou dizendo, irmãos, que nós não amamos o Senhor. Eu estou dizendo que o mundo é muito hábil em nos enganar. Ele é muito sagaz, ele é muito ardiloso em nos seduzir. Ele é muito perito em colocar entulhos em nossa caminhada. E na grande maioria das vezes, isso não vai acontecer através de adultérios, prostituições, pornografias, mas vai ser através de instrumentos que são enaltecidos e não observados como pecaminosos. São instrumentos que não nos permitem ver as mãos de Satanás agarrando o nosso coração, tecendo a nossa mente, porque nós não nos dedicamos a sermos peritos em enxergar as mãos de Satanás que tece o mundo. Simplesmente nós nos dedicamos. Passamos pouco tempo em oração, não nos dedicamos ao jejum, passamos pouco tempo estudando a palavra de Deus, ou seja, nós nos nutrimos pouco espiritualmente. Então a luta que não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra principados e potestades, será perdidas por nós. Nós perderemos essa luta. A grande tragédia disso, que no final das contas, você pode passar 20 anos na igreja e perder a batalha espiritual. Essa é a grande tragédia, porque você não lutou como um bom soldado. 1 de Pedro capítulo 4, como bom dispenseiro dos dons que recebeu. Você não lutou como bom soldado. Então, entenda, essa é mais uma conclamação, como todas que você ouve aqui, sem sombra de dúvidas. Esse é mais um alerta, é mais uma trombeta tocando, para que nós possamos compreender que não é possível terceirizar a edificação dos santos apenas para a liderança da igreja. A liderança da igreja é insuficiente para nutrir todo o rebanho. Nós vemos muitos pastores morrendo por isso. Nós vemos muitos pastores que amam a sua vocação, amam o rebanho de Deus, matando as suas famílias para edificar a noiva de Cristo Jesus. Nós matamos as mãos que nos alimentam e depois nós ficamos famintos. Eu digo assim no livro: o crente que ignora ou se omite diante do seu dever pelo dom espiritual recebido demonstra infidelidade ao chamado do Senhor e desonra o propósito da graça que lhe foi concedida. Passividade e negligência são fortemente condenadas, devido ao grande prejuízo que causa ao propósito maior do Senhor. Essa omissão mina a edificação do corpo, pois priva a igreja da instrumentalidade concedida por Cristo como um canal legítimo da graça de Deus. Que maior privilégio pode ter do que esse? Canais da graça de Deus, entende? Você não é um mero profissional, você não é um mero acadêmico, você não constrói para esse mundo, os seus feitos ecoam na eternidade. Você é um instrumento da graça do Senhor. Então reflita por um instante novamente. Você concordará comigo, portanto, que nós só negligenciamos aquilo que nós não vemos valor. Dificilmente você negligenciará, por exemplo, o seu celular. Você deixaria o seu celular lá fora e sentaria aqui e nem ligaria para isso. Dificilmente você negligenciaria os seus bens. Nós só negligenciamos aquilo em que nós não vemos valor. Por isso, nós identificamos com muita naturalidade que quando um irmão começa
a demonstrar desinteresse pela vida da igreja, pela comunhão dos santos, mesmo que não expresse isso objetivamente, nós tomamos isso como uma evidência de que de alguma forma a igreja foi rebaixada no seu coração. E quando algo é rebaixado no nosso coração, outra coisa, outro toma o seu lugar. Tanto faz a igreja, tanto faz a vida da igreja, tanto faz os cultos, tanto faz a comunhão, ou seja, a negligência é em si mesmo a gestação do pecado. Nós não percebemos, mas quando nós negligenciamos a vida da igreja, meus irmãos, nós podemos estar criando, gestacionando aquilo que irá nos destruir futuramente. Porque um dos grandes artifícios do pecado é a insensibilidade. A insensibilidade para as coisas de Deus. A insensibilidade para discernir o mal, para discernir as obras do inferno, para discernir as obras das trevas. Nós nos tornamos simplesmente insensíveis. É por isso que alguns conseguem dizer assim: mas isso não é pecado. Por que isso é pecado? Qual é o problema de fazer isso? E então o pastor, os líderes da igreja, você não está percebendo o quanto isso é destrutivo para a sua vida? Não, qual é o problema disso? Qual é o problema de exibir o meu corpo? Qual é o problema de ter amizade com ímpios? Qual é o problema de faltar à igreja para trabalhar e estudar e estudar? Qual é o problema que tem nisso? Não tem nenhum problema nisso. Eu não faço por maldade, você não conhece o meu coração, você não vê o meu coração. E você simplesmente se tornou insensível. Crostas foram colocadas no seu coração. E o seu coração simplesmente não sente, e você se torna frio, e de repente você passa por problemas com seus filhos, você passa por problemas no seu casamento, e você não tem subsídio espiritual para combater tudo isso. E o próximo passo é o vitimismo: ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim, ninguém me aconselha, ninguém vem me visitar, e você é o resultado das suas próprias escolhas, omissões e negligências. E no final das contas, não importa quantos você vai culpar, se é a noiva de Cristo ou as pessoas que estão ao seu redor, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer, você vai definhar e morrer. E o vitimismo, a única coisa que ela vai lhe dar é a satisfação de se considerar o alvo de todas as injustiças do mundo. É por isso que uma inclinação depressiva é tão prazerosa. Se não fosse, nós não enveredaríamos por esse lado, porque nós nos sentimos o alvo das injustiças de todo o mundo. Coitadinho de mim, que pena de mim. A injustiça impera sobre mim. Existe um complô do mundo contra mim, contra a minha vida, contra a minha felicidade. E nós tecemos, nós construímos um castelo de areia que no primeiro vendaval nos derribará. Um homem muito piedoso do passado, ele disse o seguinte: primeiro nós praticamos o pecado, depois o defendemos. E depois nos gabamos dele. O pecado é primeiramente o nosso fardo, depois o nosso costume, depois o nosso deleite e então a nossa excelência. Tiago fala sobre isso, da gestação do pecado. Cuidado com as pequenas quedas, cuidado com os pequenos deslizes. Cuidado com o individualismo que é fomentado constantemente em você. Nós precisamos enxergar na igreja o nosso lar, o nosso quartel-general. Quando nós chegamos na igreja, nós temos a licença de colocar todas as armas ali, baixar as nossas guardas e nos deleitar naquilo que o Senhor tem para nos oferecer.
nós não ficamos inspecionando uns aos outros, nós não ficamos investigando uns aos outros, nós não ficamos com filtros e filtros e filtros, nós estamos no nosso lar, no antegozo da eternidade. Aqui nós somos edificados, aqui nós somos alimentados. A santificação acontece em comunidade, não acontece no isolamento. Vocês acham que é possível ter santificação ao lado de um pecado? Não é possível. Então a santificação não é individualista. A santificação verdadeira só é santificação se ela atinge aquelas pessoas que estão ao meu redor. Se eu sou um instrumento de modelo para que outros busquem a mesma santidade que eu percorro, que eu desenvolvo em Cristo Jesus. Portanto, se eu desenvolvo a santificação, eu luto contra o pecado, desenvolvo a mortificação, mortificando o pecado em mim, necessariamente, meus amados irmãos, essa busca tem que fazer a minha igreja mais santa. Eu não posso ser santo no meio de ímpios, numa igreja. Eu não posso ser um gigante na fé em meio a nanicos na fé. A verdadeira maturidade, o verdadeiro crescimento, a verdadeira piedade é contagiante, levará outros. Olha, eu acho tão lindo como você, minha irmã, conduz o seu lar. Eu acho tão lindo a forma como você trata o seu marido, sabe, com tanto zelo, com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto amor. Você sabe das prioridades do seu lar. Você sabe que seu marido vem antes dos seus filhos na sua prioridade. Você entende o que é zelar pelo lar. Eu preciso aprender disso. Eu preciso compreender isso. Será que a gente pode caminhar junto? O marido que cuida da esposa, que santifica o seu lar, que trabalha a piedade do lar, que faz da esposa cada vez mais bela aos olhos de Cristo Jesus, como se estivesse cuidando de um jardim, e isso é contagiante, isso é perceptível. Ele não idolatra o entretenimento, ele não quer voltar a ser criança, a um menino, a um moleque. Ele sabe da responsabilidade que ele tem de morrer para que a sua família viva, de se desgastar para que a sua esposa seja cuidada. Assim como Cristo faz a igreja bela, Ele também precisa fazer da sua esposa bela aos olhos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e isso é contagiante. Ele se torna modelo na comunidade, e assim por diante, meus amados irmãos. Quando nós nos isolamos, nós fazemos cursos sozinhos, nós lemos os nossos livros sozinhos, nós temos as nossas devoções particulares sozinhos, e nós olhamos somente para nós. É o nosso desenvolvimento, é a nossa santificação, é a nossa piedade. Essa não é uma evidência de uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja bem nutrida. Porque eu sei que nós chegaremos lá juntos, eu não chegarei lá sozinho. No dia de Cristo Jesus, eu não chegarei lá sozinho, nós chegaremos juntos. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. É uma palavra composta, nós somos a igreja. Nós chegaremos lá de mãos dadas, nós estaremos lá naquela mesa maravilhosa, naquele grande banquete que nós desfrutaremos com o nosso Senhor. Então entenda, não há santidade e individualidade a parte da nutrição necessária que nós devemos dedicar ao corpo de Cristo Jesus. Nós recebemos um bom tesouro. Esse bom tesouro, ele é guardado à medida que ele é transmitido fielmente aos demais. É isso que Paulo fala em sua última carta, seu último escrito, quando ele escreve para o seu filho da fé, o seu delegado apostólico, que está socorrendo, foi enviado para socorrer a igreja de Éfeso, que sucumbiu aos malfeitores, aos péssimos líderes, aos lobos vorazes que penetrou nessa igreja. E então, no final de sua vida, ele diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós.
É por isso que Judas conclama e exorta aqueles a quem ele escreve: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-lhe convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Toda a linguagem que nós enxergamos nas Sagradas Escrituras é composta, todas é plural. O problema é que quando nós lemos, sempre nós lemos de forma particular. Nós somos capazes de ler esse versículo e pensar somente em nós. Mas Judas não está pensando em um indivíduo. Olha, é o seguinte: você ser santo, o resto que se arrebente. Você persevere, o resto é que se arrebente. Sempre é comunitário, sempre. Mas por que nós somos tão condicionados a ler de forma particular e individual? Até as cartas que Paulo escreve às igrejas, nós lemos como se ele tivesse escrito para mim. Paulo diz: desenvolver a vossa salvação elevando. Desenvolver a vossa salvação elevando. Desenvolver a vossa salvação, Antônio. Maria, desenvolva a vossa salvação. Mas não é assim. Mas nós somos tão tendenciosos ao individualismo, meus irmãos, que nós pensamos em nós mesmos. Nós não avaliamos assim: como a minha vida e a minha busca por santidade pode embelezar a noiva de Cristo Jesus. Quantos problemas que surgem na minha igreja não é resultado da minha vida, das escolhas que eu faço. Quantas dores causadas na minha liderança não é resultado das escolhas que eu faço, das minhas omissões, da minha negligência. Como eu dedico tanto tempo a perseguir a santidade e eu não vejo reflexo nisso na minha igreja, na igreja que o Senhor soberanamente me colocou, porque os meus dons devem ser usados para a nutrição daquela igreja. Você já parou para pensar sobre isso? Você já aplicou a soberania de Deus em todos os aspectos da sua vida? O que significa soberania? Ter domínio sobre todas as coisas. Isso é ser soberano. Nada acontece se não for segundo a sua vontade. Isso é ser soberano. E você acha que somos nós que escolhemos a igreja que vamos fazer parte? Se aquela igreja precisa dos nutrientes necessários para que ela subsista? Aí o Senhor lhe enviou para cá. Por que o Senhor lhe enviou para cá? Será que essa igreja não está precisando dos seus dons? Será que determinados irmãos não estão precisando dos seus dons? Foi você, voluntariamente, indiscriminadamente, tão somente a revelia do Senhor soberano de todas as coisas, que disse: eu vou escolher essa igreja. Não é assim que acontece. O Senhor edificará o quê? A sua igreja. Como é que isso acontece? Com os dons dados aos santos. E cada porção de igreja local, o Senhor concede os santos para nutrir aquela igreja local. Daí nós entendemos o prejuízo e o problema da negligência e da omissão. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele fala desse fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. Eu fiz referência a esse texto algumas vezes, e é interessante porque o fim proveitoso para os crentes de Corinto era outro completamente diferente daquilo que Paulo ensina. O fim proveitoso para os crentes de Corinto era individual, tão somente individual, era para o seu ego, era para a sua ostentação, a tal ponto de ser corrompida até a ceia do Senhor. A mesa do Senhor, o banquete pactual do povo santo de Deus foi completamente corrompido, relegando alguns que não tinham tantas condições para desfrutar. Não tinha possibilidade de chegar a tempo, não desfrutava do banquete.
não tinha possibilidade de desfrutar de tantas iguarias, não chegava na mesa do Senhor, não chegava no banquete. E a mesa do Senhor foi completamente corrompida. E o apóstolo Paulo precisa corrigir essa perspectiva, precisa corrigir o que é um fim proveitoso então. Então Paulo ensina isso. E quando Paulo ensina isso, Paulo trabalha toda uma estrutura de argumentação, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, onde ele instrui especificamente a isso. E depois, só depois que ele fala da unidade da mesa do Senhor, ele combate os dons no capítulo 12 que estavam sendo observados inadequadamente, onde as pessoas estavam sendo consideradas superiores umas às outras, maiores umas do que as outras, e Paulo precisa corrigir essa perspectiva. É por isso que no meio de 2 capítulos que falam sobre dons espirituais, seja o 12 ou o 14, ele fala de qual no capítulo 13? O amor. O amor. O amor é o silêncio da minha própria vontade para o benefício do outro. É o esvaziamento dos meus próprios prazeres egoístas para o benefício do outro. O capítulo 13 de 1 Coríntios é aquele capítulo que nós achamos tão lindo de ser recitado na voz de Cid Moreira, mas nós somos tão tardios em experimentá-lo. O amor de 1 Coríntios capítulo 13 é o amor em que nós nos esvaziamos, nós desaparecemos completamente para beneficiar o próximo. Esse é o fim proveitoso. O fim proveitoso de 1 Coríntios capítulo 12 é quando a minha santidade torna o corpo santo. Quando eu não sou um que se destaca dentre todos. É quando a minha piedade leva outros a uma vida piedosa. É quando o meu amor por Cristo leva outros a amar Cristo. E eu vivo em alerta para que isso não deixe de acontecer. Eu coloco placas de advertência na minha vida, para ver que se eu não estou amando outras coisas mais do amor que eu tenho por Deus e por Cristo Jesus. Porque eu sou levado com muita naturalidade a amar as coisas desse mundo, a me separar para as coisas desse mundo. É muito natural para mim. Por que isso não é natural para a gente? Porque o nosso corpo ainda não é glorificado, meus irmãos. A nossa natureza não foi completamente transformada no sentido de alcançar a glorificação. Nós ainda tendemos para o pecado, nós ainda temos inclinações pecaminosas. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós batalhamos. Então nós colocamos placas de advertência. É por isso que Paulo, desde o capítulo 1 de 1 Coríntios, vem fazendo essa argumentação para mostrar que o fim proveitoso visa todo o corpo. Eu fiz menção aos irmãos que a versão NVI, ela traz essa tradução interpretando todo o capítulo. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Essa tradução observa justamente a interpretação de todo o capítulo, que é o ponto principal de Paulo aqui. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos então que o meu bem só é bom para mim quando visa todo o corpo da comunidade local que eu fui inserido por Cristo Jesus e nutrido pelo Espírito Santo, Deus, para o bem dessa comunidade. É por isso que quando Paulo exorta aos crentes de Filipos, que é o texto que nós lemos e nós vamos observar agora, pode abrir em Filipenses capítulo 2, quando ele diz para desenvolver a salvação, Paulo está considerando um processo que exige algo de nós. Observa que sempre nós vemos isso nas Sagradas Escrituras: perseverança, luta, combate, diligência, esforço, empenho. Por quê? Porque isso vai custar algo de nós. Nós sabemos que se nós quisermos ser um bom profissional, isso vai custar algo de nós.
Se nós queremos ser um bom estudante, isso vai custar algo de nós. Se nós queremos ser um bom músico, isso vai custar algo de nós. Tudo que é bom para nós custa algo de nós. Tudo. Então, da mesma forma, a santidade, a piedade, a edificação da igreja irá custar algo de nós. Você não faz isso vindo apenas ao domingo para a igreja. Não faz. Sabe por quê? Porque poucos nutrem aqui. Quantos servem aqui domingo? Compara isso com a quantidade de pessoas que estão sentadas. Então você não nutre a igreja no domingo. Quando você vem, seja pela manhã, pela noite, aqui você é fortalecido, munido para nutrir depois. É assim que acontece, né? É desse jeito. Aqui você escuta a exposição da palavra de Deus, você é empoderado pela palavra de Deus, você é nutrido pela palavra de Deus para continuar o quê? A guerra. As portas do inferno não prevalecerão. Você continua a guerra na esfera que o Senhor lhe colocou, mostrando a santidade de Cristo Jesus no mercado de trabalho, na sua vizinhança, na vida acadêmica, na escola. Você tem uma vocação para ser luz de Cristo Jesus, não é? Sal e luz de Cristo Jesus. Então você continuará a guerra lá. Você não guerreia aqui não. Aqui não há guerra. Lembra? Quando você entra naquela porta, você deixa todas as armas ali. Aqui há deleite. Aqui todos nós sabemos que nós somos da mesma família. Nós somos irmãos. Nós temos a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, os mesmos Senhor, a mesma esperança, que é assim. Então nós baixamos as guardas. Quando nós saímos, aí nós pegamos as guardas. Lembra? A armadura de Deus, Ele nos deu. Para que Ele nos deu? Será que é para sermos o quê? Né? Para guerrear contra o reino das trevas. Ele não deu para outra coisa. Então você tem a armadura de Deus e está enferrujando. Já pensou um negócio desse? A armadura de Deus enferrujada, né? Então nós pegamos as nossas armas e saímos. E então continuamos sendo instrumentos da graça para avançar com o reino. E fazemos isso em silêncio e anonimato, edificando uns aos outros na vida comum. É uma irmã que toma um café com uma outra à tarde. É um irmão que sai para um futebol e depois para uma conversa na calçada, edificando uns aos outros, através de relacionamentos piedosos, através da graça de Cristo Jesus que fluem através de nós. A nossa vida em comunidade é com os santos. O nosso relacionamento com ímpios só tem uma finalidade: evangelização. Só. Nós não discutimos teologia com ímpios, é só uma finalidade: evangelização. Nós fazemos pontes, evangelizamos. Fazemos pontes e evangelizamos. É para isso, entende? Então, quando Paulo ele escreve a igreja de Filipos para desenvolver a sua salvação, ele está considerando justamente isso que vai exigir deles. Esse rigor, essa luta de mortificação e santificação, mas elas não são em nenhuma instância individuais aqui, porque o objetivo é levar toda a igreja nesse processo. Então, quando cada um faz isso observando o todo, é a igreja que recebe a carta que está experimentando isso. Não somos nós tão somente individualmente. Existe uma finalidade para o meu crescimento espiritual. Existe uma finalidade para a minha intimidade com Deus. E nunca é para ostentação. Nunca é, a irmã tem mais intimidade com Deus, o irmão fala com o Senhor. Olha, a oração da irmã, quando ela ora, então as coisas acontecem. Nunca é para isso, porque é para ostentação pessoal quando isso acontece. Então observa aqui a linguagem de Paulo, que claramente ele está considerando o todo. Assim pois, amados meus, e observe que quando isso acontece, é sinal de que Deus está fazendo algo em você e através de você. Não experimentar isso é uma evidência muito ruim, porque é uma evidência que Deus não está fazendo algo em você e através de você. É o que ele vai dizer, né? Porque é Deus quem, não é? Então ele diz: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes,
Então, por serem crentes, Paulo tem convicção de que eles vão observar essas orientações. Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação. Com o quê? Com diretrizes, com limitações, com temor e tremor. Observem como vocês desenvolvem. Ora, não faria sentido Paulo colocar aqui temor e tremor, porque salvação já é uma coisa boa, não é? Se não pudesse nos levar para algo ruim, algo nocivo, Paulo não delimitava esse desenvolvimento aí, não nos colocava em alerta. Por que Paulo coloca em alerta, então? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, e ele diz, e essa observação que é muito importante, desenvolvam, para que vocês sejam instrumentos que exibem o agir de Deus. É isso. Quando nós desenvolvemos a salvação, nós nos tornamos instrumentos em que Deus se torna visível. Deus, que é Espírito, se torna visível através da nossa vida por santificação. Quando ele diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo está apontando para nós os obstáculos. Às vezes a nossa santificação é desenvolvida em silêncio e anonimato. Às vezes a nossa santificação é desenvolvida através de sermos alvos da injustiça de outros, da ingratidão de outros, da maldade de outros, e nós recebemos isso como instrumentos da graça para nos santificar. Nós temos duas opções: ou nós murmuramos e praguejamos, ou dobramos os joelhos diante da cruz de Cristo Jesus para sermos mais parecidos com Ele. Só temos essas duas opções. Então Paulo dá as diretrizes aqui: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. E mais uma vez ele traz à tona essa característica de que nós somos luz, de que nós somos luzeiros que exibe as trevas. Ele fala isso também quando ele escreve aos Efésios, e é por isso que os ímpios têm tanto uma intoja com os cristãos, porque eles não sabem o que é pecado até estarem próximos de nós. Eles não sabem o que é maldade até estarem próximos de nós. Eles não sabem o que é perversidade até estarem próximos de nós. Ou você nunca ouviu alguém dizer assim: não faz isso não que fulano não gosta não. Não faz isso não porque fulano está aqui. Nós exibimos a perversidade, as trevas, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, e ele está nos conclamando a esse fato de que nós prestaremos conta, nós estaremos lá, e aqueles que plantaram antes de nós não tenham corrido em vão. Observa isso, nós trouxemos algumas aplicações para cá. Quantos homens se desgastaram para que essa igreja estivesse aqui hoje? 56 anos, pastor? Essa igreja tem? 56 anos. Quantos homens e mulheres se desgastaram para que você estivesse aqui hoje ouvindo o Evangelho, ouvindo essa pregação hoje? Quantos homens e mulheres? O quanto o pastor dessa igreja se desgasta para que você seja conduzido a Cristo Jesus? A sua omissão e negligência, segundo a linguagem de Paulo aqui, é como se tudo que ele fizesse fosse em vão. Tudo que ele fizesse fosse em vão. A sua instrumentalidade, o sangue, o suor e as lágrimas derramadas fosse em vão. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Eu quero finalizar, irmãos, trazendo a citação. Existe um livro chamado O Perfil da Pessoa Piedosa, livro fantástico, Perfil da Pessoa Piedosa.
E eu trago uma citação aqui muito importante, que fala especificamente sobre isso que nós estamos refletindo aqui. Ele diz assim, ó: uma pessoa piedosa se esforça para ser um instrumento para tornar outras pessoas piedosas. Ela não está satisfeita em ir para o céu sozinha, mas deseja levar outras pessoas consigo. E olha a observação que ele faz: as aranhas trabalham apenas para si mesmas, mas as abelhas trabalham umas para as outras. Uma pessoa piedosa é tanto um diamante quanto um ímã. Um diamante pelo brilho cintilante da graça e um ímã por sua atratividade. Ela está sempre atraindo outras pessoas para abraçarem a piedade. Embora Deus seja a fonte da graça, os santos são os canais que transmitem seus fluxos vivos para outras pessoas. O que nós precisamos fazer, meus amados irmãos, é colocar placas de advertências na nossa caminhada. Esse mundo ele é muito sagaz, muito ardiloso em nos seduzir. Ele nos oferece aquilo para onde se inclina a nossa carne. São as facilidades, as comodidades, os manjares, os prazeres que passarão junto com esse mundo que também passará. Se o nosso compromisso é com a eternidade e o Senhor da eternidade, nós colocamos placas de advertência. Pai e mãe, se você não tiver isso, você não criará os seus filhos para o Senhor. Você criará o seu filho para o mercado de trabalho, você criará o seu filho para o mundo acadêmico, mas você não o deixará diante dos portais da eternidade. Você passará a eternidade sem ele, porque você desprezou os anos que você deveria discipulá-lo, inculcando a palavra de Deus nele. Para isso você precisa ser muito clara enquanto ao seu objetivo de vida, enquanto à sua finalidade de vida. É para o Senhor e para a sua santa obra. É para o Senhor e para o reino. O que vem junto com isso são efeitos colaterais da bondade de Deus para um pecador que não merece nada, nada. Tudo é graça, é benefício da sua morte e ressurreição, da sua obra vitoriosa. Quando nós temos essa expectativa, nós não nos frustramos com a vida, nós não nos frustramos com as enfermidades, nós não nos frustramos com as dificuldades, porque nós sabemos que nada merecemos, e os benefícios que temos é fruto da misericórdia e graça de Deus, que é derramada copiosamente sobre nós. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Nosso Senhor e Deus, o que dizer diante da Tua graça, meu Deus? O que dizer diante do maravilhoso benefício que temos pelo fato de o Senhor falar com pecadores, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos vencer. Obrigado por nos seduzir, por conquistar o nosso coração com a Tua maravilhosa palavra, Deus. Vence as nossas resistências, meu Pai. Continua baixando as nossas guardas. Toma o nosso coração para Ti, toma a nossa mente para Ti, ó Deus. Nos faz obreiros fiéis, instrumentos da Tua graça, Deus. Começa no nosso lar, Senhor. Que nós possamos cuidar do nosso cônjuge, cuidar dos nossos filhos, conduzindo-os para o Senhor, na esfera que o Senhor separou para eles. Seja para exercer algum ofício na igreja, seja para exercer alguma função no mercado de trabalho, mas que eles sejam instruídos para compreender que devem ser luz, que devem viver para a eternidade, que eles não devem dizimar a sua vida por algo que simplesmente passará, Deus. Que eles possam compreender que vivendo para o Senhor, eles serão eternos, meu Deus.
vivendo para o Senhor, eles serão imortais, eles não experimentarão a morte, mas a verdadeira vida que há em Cristo Jesus, meu Pai. É o que nós rogamos a Ti, seja com essa igreja, Deus, seja com a liderança dessa igreja, os une com poder, com autoridade e com graça. Finca essa igreja na Tua santa palavra. Guarda o pastor Teonas, guarda a liderança dessa igreja e toda a sua família, ó Deus. Que o Senhor os preserve em fidelidade acima de qualquer outra coisa, em nome de Cristo Jesus. Amém.